Tá legal. Então, nós já estamos aí com alguns participantes, né? Então, só para começar oficialmente, né, a nossa conversa, que vai ser mais uma conversa, né, Matheus? Tá? Uhum. Então, eu queria apresentar para o pessoal aí que está participando, que está interessado em engenharia civil, né, que é a área do Matheus. Eu já estava conversando um pouquinho antes com ele aqui, estou muito feliz, o Matheus é um ex-aluno meu, né, então a gente está muito contente de se reencontrar. E daqui a um tempo serão eles, né, Matheus, que estarão aí, estarão participando, estarão como profissionais também, Isso né? mesmo. Futuros Então, colegas de trabalho aí. a gente vai ter aí alguns minutos, a gente vai ter uns 50 minutinhos para conversar, para o Tá? Matheus se colocar, para que vocês possam fazer perguntas, né? Se quiserem, perguntem ou coloquem no chat, não tem problema, tá? E aí eu gostaria que o Matheus fizesse de início aí uma pequena apresentação, né, da formação dele, do que ele faz, do que ele trabalha, para que vocês comecem a interagir com o nosso profissional de hoje, agradecendo muito a presença dele. Bom? Beleza. Primeiro, agradecer ao Singular aí de mais um ano, né, do convite. É um projeto que eu acho muito legal. Eu participei dele quando era aluno também, foi bem, ajudou bastante na decisão. Então, sempre é um privilégio poder participar aí. A senhora foi minha professora em 2006, então, prazer enorme revê-la aí, bacana. Professora, eu preparei alguns slides, enfim, tem algum problema em compartilhar isso? E aí Não, Léo, vão mas surgir você algumas fica à perguntas, vontade, né? Se você tem tá? alguma coisa para colocar da carreira, né? Que eu acho que é o que Tá? interessa para eles, né? E aí, da que eles quiserem, eles vão perguntando, podem ir perguntando, podem ir escrevendo, a gente vai, aí você vai respondendo, tá bom? Uma coisa Legal. bem leve, sem problema nenhum, tá bom? Não, legal. Coloquei algumas fotos, enfim, mas aí o pessoal pode ir interrompendo a todo momento aí, puxar algum gancho, enfim, alguma coisa que queira saber melhor, a gente vai apresentando também. Eu vou Ok. compartilhar minha tela aqui. Ó, Então, fica à vontade, Matheus. obrigado. E os alunos também. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Matheus, tá? Eu vou deixar meus contatos aqui, tem meu e-mail, tem meu celular, então, se porventura futuramente alguém tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa melhor, entender mais do dia a dia, ou às vezes quiser conhecer lá o ambiente onde eu trabalho também, né? Tem um espaço para vocês conhecerem, às vezes passar uma hora lá, vendo o dia a dia na prática, né? Uma coisa é a gente falar aqui, outra coisa é o dia a dia na prática. Então, ficam meus contatos aí, podem ficar super à vontade, se quiserem saber alguma coisa mais a fundo, tá? A gente estava conversando agora há pouco, porque esse é um encontro profissional diferente, né? Normalmente a gente fica lá disponível, o pessoal acaba levando algumas dúvidas, mas eu procurei juntar as principais dúvidas que costumam aparecer para passar para vocês, mas de qualquer forma, entendo alguma coisa diferente, vocês vão interagindo aí para saber também o que a gente pode focar um pouco mais ou passar um pouco mais rápido, tá? E uma das maneiras que eu achei de passar justamente por essas dúvidas mais frequentes foi contar um pouquinho de como que foi o processo, né? Eu estudei no singular, então do singular para a faculdade, como que foi a faculdade, quais eram as matérias que tinham mais reprovação, matérias mais difíceis, matérias mais engajadas com o mercado de trabalho, e passar um pouquinho também do que eu faço hoje e do como que tá sendo aí o ambiente de trabalho para o engenheiro civil. Tá? Então, primeira coisa, assim, por que eu escolhi a engenharia, e no caso a engenharia civil? Tá? Uma das coisas é porque era uma matéria de exata, então tinha um pouco mais de facilidade, gostava um pouco mais de matérias de exatas, e aí pensei no lado da engenharia, né? E a engenharia civil foi porque eu entendi que ela é uma daquelas profissões que você consegue ver seu trabalho concreto, realizado ali. Então, você, por exemplo, inicia um trabalho onde você só tem um terreno, você não tem absolutamente nada, passa por um processo de transformação e você consegue ver seu trabalho ali sendo realizado, ver o impacto do seu trabalho na vida das pessoas, tá? De uma maneira bastante palpável. Então, foi por isso que eu escolhi a engenharia civil. As engenharias, de uma maneira geral, você consegue ver seu trabalho materializado ali,
Isso é uma das coisas que me chamou mais atenção no colégio, né? Por isso que eu acabei indo para esse lado. Agora, uma dica que eu dou, assim, que foi fundamental para a escolha, é de entrar em contato com alguém que seja da área e pedir ali dicas e mais do que isso, uma coisa que foi fundamental para mim foi passar um dia com essa pessoa. Então, estava no terceiro ano, estava em dúvida de 2, 3 profissões aí, fui numa obra que tinha perto de casa, bati lá, pedi para falar com o engenheiro e é muito legal como as pessoas normalmente são abertas a isso, tá? Em geral, as pessoas ajudam, recebem ajuda para escolher essa formação e de alguma maneira elas também querem ajudar. Então, fui super bem recebido, eu passei um dia inteiro numa obra, e aí quando você passa um dia numa obra e você está com 40 graus, você está com problema de concretagem, você não tem ar-condicionado na obra, você passa uma condição radical, uma condição extrema, e você fala, é isso que eu quero, a partir de então começa a ficar um pouco mais claro para a gente, né? Uma coisa a gente vê na internet, uma coisa a gente vê perspectiva de salário, outra coisa a gente vê o dia a dia da profissão. Então, eu acho que, só não te interrompendo muito, mas eu acho que isso é legal, né, Matheus? Porque toda profissão tem um lado bom e tem um lado difícil. Eu não diria ruim, o lado difícil, né? Tudo que é lado lado desafiante. Então, o desafiante. Então, é legal quando você vai, conhece, calor de 40 graus. Nossa, acho que eu não vou aguentar isso, não vou querer isso, não. Ixi, vou ficar sujando o sapato, né? Pisar em lama. Então, eu acho que isso é legal, é bacana presenciar alguma coisa na profissão, né? E conversar com um profissional da área mesmo, né? Eu acho que isso é Exato. importante. Para ver o que você espera, o que você imagina e o que realmente é, né? Porque nem sempre o dia a dia vai ser aquela parte mais glamurosa que a gente às vezes vê, né? Mesma coisa do médico. Poxa, às vezes é ir no hospital público que falta coisa, que tem um monte de gente. Como que é esse dia a dia? Você gostou disso? Poxa, vai ser daí para melhor, né? Então, é mais ou menos isso. Essa experiência em obra foi bacana porque a engenharia civil ela é muito mais do que obra. Pode trabalhar em escritórios, pode trabalhar em projetos, mas quando você sente o dia a dia da construção civil e gosta disso, gosta desse ambiente, as coisas começam a se desenhar muito mais fácil, né? Um ambiente mais desafiante possível aí, que é o ambiente de obra, né? Exatamente. Então, me ajudou bastante essa experiência, então uma dica que eu sempre dou aí, que as pessoas são super abertas a isso, acho que pouco provável que alguém negue essa experiência para você, e é uma coisa que te abre bastante a mente para a profissão que você vai seguir para o resto da vida, né? Uma escolha que é uma escolha que realmente impacta na sua jornada aí. Então, essa já é a primeira dica que você está dando para eles. Aí. Exato, exatamente. Dica Legal. 1, dica 0. Legal. E aí, entrando um pouquinho na engenharia civil, né? Aqui eu estou apresentando alguns casos diferentes da engenharia civil, que não é só prédio. Então, aqui são 4 obras que são obras importantes que estão acontecendo com bastante frequência no Brasil aí. A primeira obra é um condomínio de edifícios. Aqui a gente está falando de mais ou menos 2.400 apartamentos sendo construídos numa região de Pirituba, pela MRV. Então, quando a gente fala de 2.400 apartamentos, a gente está falando de quase 10 mil pessoas. Então, uma obra, às vezes, é maior do que muita cidade do interior de São Paulo. Então, e isso aqui dá uma ideia da magnitude do impacto social, do impacto até mesmo do ambiente econômico, que às vezes uma grande obra causa, né? Outro exemplo de grande obra são essas casas aqui. Isso aqui é um condomínio residencial em São Carlos. São 1.400 casas, né? Então, é um outro exemplo de que existe bastante espaço da construção civil, né? Essas 2 primeiras obras são obras populares aí do programa que tem de Minha Casa Minha Vida, enfim. E além desse ambiente de edificação residencial, existe um outro ambiente que é o corporativo. Então, esse aqui é um prédio da Faria Lima, de um dos mais quadrados mais caros corporativos de São Paulo aí, que é um outro espaço no mercado de trabalho da engenharia que tem muita demanda, que tem para crescer, as pessoas estão voltando ao ambiente de trabalho e aí falta espaço, né? Sempre vai faltar. E um quarto é o mercado de alto luxo que existe. Esse prédio é um prédio em frente ao Parque Ibirapuera lá, tá? Então, uma ideia, cada apartamento desse prédio aqui, ele foi comercializado por 16 milhões e foi todo vendido no lançamento. Então, existe vários mercados dentro da construção civil, existe o
Minha Casa Minha Vida, o mercado mais popular, existe o de alto luxo, corporativo ou industrial. Então, é um mercado que vai estar bastante amplo e mesmo com condições econômicas do país diferentes, vai existir uma demanda para isso, né? Um outro caso que é bem interessante é agora vendas online, que cresceu bastante. Então, a gente tem que lembrar que para o Mercado Livre, por exemplo, conseguir fazer uma logística, ele precisa ter um galpão. Então, por exemplo, o Mercado Livre está fazendo um galpão de 100 mil metros quadrados, é uma coisa absurdamente enorme. Isso exige profissional, exige engenharia, engenheiros, projetos. Então, isso estou trazendo um pouquinho da perspectiva do mercado da construção civil, tá? Então, é um mercado que ele sempre vai ter uma necessidade, independente do nicho econômico, da situação macro, vai ter bastante demanda, tá? Então, aqui um pouquinho da escolha, né? O momento de vestibular é um momento que é realmente desafiante, os vestibulares são disputados, independente da faculdade, a engenharia civil é uma carreira normalmente disputada aí, tá? Perto das outras engenharias, o que exige que também se tenha um foco, uma dedicação nisso, né? O pessoal pergunta bastante de faculdade. Poxa, que faculdade é boa, qual que não é? Acho que o grande segredo para isso é buscar referências, tá? Igual comentei de, às vezes, parar numa obra e pedir para passar um dia lá, às vezes, ligar numa consultora, pedir para falar com o RH, ligar para o escritório de projeto, pedir para falar com o RH e falar assim, o que normalmente vocês preferem? Quais faculdades? E aí, não existe, assim, nenhum tipo de barreira. Qualquer faculdade hoje da engenharia civil são faculdades boas, tá? Existe bastante critério na avaliação delas, mas tem lá 10, 15 faculdades que são as mais procuradas, tá? Que normalmente são as mais conhecidas da engenharia. Então, tem faculdades públicas muito boas, tem faculdades particulares muito boas também. Eu vou contar um pouquinho da trajetória que eu fiz, tá? Só para servir de exemplo aí, mas existe N opções, tá? Dentro de São Paulo, interior, outros estados, que são faculdades bem reconhecidas. Então, eu fui para a UFSCar, eu fiz em São Carlos. Na época, eu acabei optando por ela por ser uma universidade pública, né? Então, é uma faculdade federal. E quais são os principais desafios quando você vai para uma faculdade no interior de São Paulo, né? Um deles é a distância, então você tem que morar fora de casa, longe de casa, enfim, e que ao mesmo tempo é uma baita bagagem pessoal, você cresce muito nesse sentido. E o nível de exigência de uma faculdade pública também ele é um pouco maior, porque a faculdade pública ela pode reprovar a turma inteira, que não tem nenhum problema, né? Às vezes a faculdade particular tem um peso um pouco econômico disso, apesar de ter faculdades particulares muito boas, tá? Mackenzie, FEI, Mauá, são faculdades de super referência aí, tá? Você também vai ter matérias não tão correlacionadas à engenharia, então você vai ter uma base de matemática muito forte, enfim, vai ter sociologia, vai ter outras matérias que não é exatamente do curso que você escolheu, mas que faz parte dessa formação, tá? E outro ponto é o tempo de dedicação que você tem que ter, que não é só o tempo de aula, que eu diria que é o dobro do tempo de aula que você vai ter que estudar em casa, estudar por conta própria. É um curso aí considerado difícil, tá? E é por isso que também é um curso que a engenharia como um todo uma profissão que ela consegue se adaptar bem em diferentes áreas do mercado de trabalho. Tá? Você teve que ralar bastante, então o mercado também valoriza isso. O fato de você ter se formado em engenharia significa que você foi uma pessoa que teve que se dedicar, trabalhar bastante, então provavelmente você vai replicar isso no seu dia a dia profissional, tá? Então, mostrar um pouquinho aqui da faculdade, tá? Então, o que é legal de uma faculdade, quando você vai numa faculdade selecionada aí, tá? Primeiro que você tem muita gente boa junto com você, pessoas de todo o país. Então, por exemplo, eu tinha na minha sala, do meu lado, um filho de um ministro e, ao mesmo tempo, um cara que era indígena, então, de uma tribo indígena que veio do Pará. Então, uma diversidade muito grande, né? exatamente, assim, universos completamente diferentes. Isso é Então, muito bom, né?
E todo mundo almoçando junto no restaurante universitário. Então, essa ampliação de mentalidade que a gente tem quando você tem pessoas muito diferentes, pessoas focadas no mesmo objetivo, Você você cresce, cresce com né? isso, né? Cresce Perdão? muito, né? Isso é muito bom. Sim, essa diversidade é sensacional, assim, pessoas, inclusive, tinha uma abertura para pessoas de fora, então, vinha gente do Haiti, vinha gente do Congo, pessoas que vêm com uma outra bagagem, que às vezes nem falam português e que está todo mundo ali junto, então, você também aprende com essas pessoas que tiveram desafios enormes e estão ali batalhando, então, um dá uma força para o outro, e aí você cresce quando você tem pessoas que estão também focadas, né, do seu lado ali. São boas Quando referências. você estuda numa escola boa, você tem, é o que você falou, você tem gente muito boa do seu lado, né? Professores muito bons, e essa diversidade. Então, não é um crescimento só na área da engenharia, é muito grande. Sônia, cortou o som. Tá me ouvindo? Alô? Está ouvindo? Ah, tô ouvindo. Voltou o som aqui. Então, é o que eu falei, né? A faculdade é muito importante já, começar pela boa escolha da faculdade, né? A boa escolha vai te fazer crescer em vários lados, né? Em vários sentidos, e depois você vai procurar, aí você vai ter mais chance, né, no mercado de trabalho também, porque você cresceu não só na parte Técnica, né? técnica, mas na parte Exato. como pessoa, né? Você aprende a lidar com pessoas diferentes. Ainda mais na engenharia civil, você vai ter que aprender a lidar com pessoas muito Muita diferentes, diferença. né? Muito diferentes. Isso é importante, isso é importantíssimo, né? Eu até diria que a parte técnica é a que menos impacta, porque o dia a dia profissional você vai buscando se especializar, né? O que eu acho que você realmente carrega, é de carrego com você, é essa experiência de realmente conhecer pessoas diferentes, lidar com pessoas diferentes. Então, acho que essa experiência é o que mais agrega, assim, no final das contas, viu? Isso, eu concordo com você, eu também acho. Bem interessante. E aí, você acaba querendo, não criando uma rede de contato, porque tá todo mundo ali muito empenhado, batalhando bastante. E depois que essas pessoas se formam, acabam sendo pessoas que também querem ter um impacto no dia a dia da sociedade, né? Então, hoje eu tenho colegas de trabalho aí que estão em N áreas, desde vice-presidente de banco até dono de consultor. Então, você também carrega com você uma rede de contato de pessoas boas, né? Os professores que têm uma bagagem também excepcional, assim, professores PhDs de pesquisa, professores que estão o tempo todo aí desenvolvendo coisas novas. E esse é um lado muito legal também de uma faculdade que está direcionada para uma expansão do seu conhecimento, que é a área de pesquisa. Então, você tem laboratórios de referência que você consegue realmente desenvolver o conhecimento está nascendo ali. E você poder participar disso como aluno, estar ali visitando um laboratório, acompanhar uma pesquisa, também é bem legal, né? Acho que faz bastante diferença na sua formação, tá? E até coloquei entre aspas, aí é uma coisa que vai te calejar bastante, porque às vezes você vai ver que você, por mais que você se dedique, o nível de exigência é muito alto. Então, você estuda pra caramba e não vai bem numa prova. Então, você que também aprende a lidar com algumas frustrações, você aprende a se dedicar sempre um ponto mais do que às vezes estava acostumado, um ponto mais do que precisa. Então, esse calejamento, entre aspas, aí que a faculdade traz, também te torna um profissional bastante bem mais flexível, bem mais também aproveitado aí no mercado de trabalho. Então, o pessoal valoriza, às vezes, você ter feito uma faculdade difícil, porque sabe que você teve que se virar. E isso no dia a dia profissional é inevitável, né? Então, tem um pouco de você ter que aprender um pouco sozinho. Então, quando você vai no mercado de trabalho, que você vai ter um desafio diferente, você também consegue buscar um pouquinho da base que você teve lá e depois se especializar naquilo lá por conta própria, tá? Aqui, né, uma pena que no começo você tem matérias muito básicas, básicas que eu falo é a base da engenharia, tá? Que então, praticamente nos 2 primeiros anos da faculdade, o que vai ter é matemática, física e cálculo. E aí é onde normalmente acaba tendo algumas resistências, porque o pessoal fala, cara, não foi esse curso que eu escolhi, né? Então, a dica que eu sempre dou é assim,
se está pensando em desistir, passa os 2 primeiros anos, e aí você toma essa decisão. Porque realmente é o período mais desafiante, o período mais difícil, mas que vai ser base para depois você construir aí da engenharia civil, tá? Então, normalmente tem uns 2 anos aí de bastante base matemática, para aí sim começar a entrar em matérias mais específicas da engenharia. Então, especialização na construção, estruturas, dimensionamentos, resistência dos materiais, aí vai entrar uma coisa um pouco mais técnica voltada para esse lado, tá? E quais são as matérias, né? Normalmente o pessoal fala, legal, na faculdade, que matérias que eu tenho, quais são as áreas, como que isso surge, né? Em geral, tá? Um bom curso de engenharia civil, ele vai ter 3 grandes áreas. Uma delas é de edificações, construção de edifícios, tá? A engenharia urbana, que entra toda essa parte de saneamento, tráfego, gestão de recursos hídricos, enfim, e uma parte de gestão mesmo de obras, tá? Então, até vou passar por elas aqui bem rapidinho. Então, na parte de edificações, quando você vê um prédio, por exemplo, você vai ter uma base muito boa de fundação, de solo, de altopinia. Então, né, de você estudar quais são os tipos de fundação que podem ser feitos, o que você precisa para sustentar, entre aspas, uma casa, um prédio, um galpão, força do vento, como que você controla esse tipo de coisa. Então, tem um estudo bastante aprofundado aí de solos, tá? Depois, né, no curso, lá para o terceiro, quarto ano, você começa a entrar na parte de estruturas, que é o esqueleto que mantém o prédio de pé. Então, é um pouquinho de estruturas metálicas, de concreto, pré-moldados, pontes, reservatórios, como que você dimensiona tudo isso, qual que é o custo-benefício de cada estrutura dessa, para que realmente, olha, eu quero ser um projetista de concreto armado. Aí sim você vai buscando matérias optativas disso, tá? Mas você sai de lá com um conceito muito bom de cada uma dessas alternativas aí estruturais, tá? E em uma parte também na faculdade de engenharia civil, não são todas as faculdades que têm isso, mas bom curso normalmente tem, de gestão. Porque um engenheiro de obra, ele nada mais é que um gestor da obra, que o gerente da obra. Então, você tem que ter conceitos de gestão de pessoas. Normalmente, uma obra, às vezes, tem um time de 400 profissionais, 500 profissionais, e é o engenheiro que faz a administração disso tudo. Gestão de recursos, planejamento de tempo, análise de investimento, marketing, gestão de processos, custos, projetos. Então, são coisas que eu não sabia que eu teria quando eu entrei no curso de engenharia civil. Eu não fazia ideia que eu ia ter, por exemplo, matemática financeira dentro da engenharia civil, mas tem sim, porque você tem que analisar a viabilidade da construção do seu prédio. Você tem que provar, às vezes, para a construtora que o seu prédio, que o seu projeto é viável. Então, é muito além do que às vezes a gente imagina de construir um prédio, né? Existe, às vezes, uma infinidade de questões que estão relacionadas a uma construção, tá? E aqui, coloquei algumas fotos, tá? De ambiente de obra aí, de algumas coisas. Isso aqui até é do meu dia a dia de trabalho, tá? O que a faculdade ela te traz é uma preparação teórica, tá? Te traz conceitos. E aí, a especialização disso vai muito por sua conta, de você buscar referências, buscar professores, buscar livros e do seu dia a dia no mercado de trabalho, porque a faculdade ela te dá um leque de muitas opções. E quando você começa a entrar no mercado de trabalho, que você vai se especializando numa área, essa especialização é por sua conta, é uma questão prática, que você vai vendo quais são as demandas, quais são as lacunas do mercado, para você ir buscando ocupar isso, se especializando, sendo especialista naquela área que o mercado está demandando, que você entende que dá um pouco mais de fit com o que você gosta de fazer. Então, né, contando um pouquinho do que eu fiz aí, depois da faculdade, uma coisa que também foi muito, agregou bastante para mim, que foi entrar para a parte acadêmica. Então, acabei emendando um mestrado, e isso também, boas faculdades dão a opção de você fazer isso, de você aproveitar ali o que você já construiu durante a faculdade para fazer uma extensão daquilo. Então, o mestrado normalmente tem uma duração de 2 anos, e uma das coisas que foi super básico para o mestrado é que tem em faculdades que é a iniciação científica. Então, procura saber, então, na faculdade, independente da área, procura saber de iniciação científica. É um tempinho a mais que você vai ter que se dedicar, mas com certeza vai agregar bastante também, tá? Eu acho que, né, os alunos que estão
estão aí, né? Não sei, inclusive, se quiserem. Professora? Coisa. Oi. Perdão, ficou mudo aqui. Não te ouvi. É fácil arrumar algum estágio na engenharia? Como é que você começou com isso? Como é que você saiu assim? Você terminou a faculdade e fez um estágio, não? Entrou Uhum. direto para trabalhar? Como é que funciona isso na engenharia? Bacana, bacana. Boa pergunta. Nas faculdades particulares, normalmente a aula é em um período, tá? Então, você pode fazer a faculdade de manhã e fazer um estágio à tarde, ou fazer a faculdade à noite, trabalhar, né? Hoje, falando desse ano, por exemplo, eu diria que dos últimos 20 anos, esse está sendo um dos melhores anos para a construção civil. Tá? Várias situações macro estão contribuindo, então hoje não é difícil você ver em obra, às vezes, estagiários que estão no terceiro ano, no segundo ano, tocando obra praticamente, tá? Na faculdade pública, apesar dela ter um nível, um rigor maior, ela também é aula integral. Então, a aula é das 7h30 até 6 horas da tarde, todos os Que dias. Então, limita, né, um pouco, né, nesse sentido. Um pouco não, tudo, né? perdão? Ela acaba limitando, né, para você Sim, poder exercer alguma coisa ou buscar um estágio, né? exato. Eles têm que pensar nisso também, né? Porque É o prós e contras, porque ela vai te dar uma base teórica muito forte, ela vai te dar opções de você se manter também dentro da faculdade, porque a iniciação científica você ganha uma bolsa. Então, uma FAPES, por exemplo, ela te paga quase com salário mínimo para você fazer pesquisa dentro da faculdade, você tem monitorias e tudo mais, mas você sai um pouco fora do que o mercado tá aplicando no dia a dia. Então, apesar de ter uma base teórica forte, você vai sair sem uma base prática. Então, no último ano só que eles liberam meio período durante 2 dias, mas em termos de estágio, uma faculdade pública ela vai te limitar um pouco, bastante nesse sentido aí, tá? No meu caso, eu acabei indo, não fui para o mercado, logo que eu me formei, acabei indo direto para o mestrado. Era um mestrado. No mestrado, a vantagem é que você, conseguindo um mestrado com bolsa, né, que foi o mestrado FAPESP, você ganha para fazer o mestrado, então é como se fosse um trabalho, né? Você tem uma dedicação alta, mas você também recebe um incentivo por isso aí, né? Não é nada muito alto, mas você consegue pelo menos se manter durante esse dá para se período aí. manter, né? Quando você é jovem, um dinheirinho que entra, já dá para se manter. Já, Tá ótimo, né? já dá, almoça miojo, janta Cup Ah, Noodles, quando a gente é jovem, a gente não liga para nada. se vira, né? Anda a pé, não tem erro, né? Claro Não, que se você tem uma família, por exemplo, o mestrado com dedicação integral já fica um pouco mais complicado, né? Mas para se manter, dá para se manter tranquilo, né? Então, meus pais me ajudaram bastante durante toda a faculdade, depois começaram também com a bolsa, enfim, você consegue, né, fazer. E o legal da faculdade pública, quando você faz o mestrado, é que você consegue fazer um mestrado sanduíche. Então, no meu caso, eu consegui fazer um ano dentro, um ano nos Estados Unidos, e tudo isso, né, a faculdade entre aspas, banca esse processo, né? Então, você conseguindo ter um bom desempenho acadêmico, algumas portas diferentes também se abrem. Como experiência, acho que tudo isso você traz como bagagem de experiência, né? Então, eu acho que é importante você ressaltar isso para eles que estão interessados, né? As diferenças, né, de você estar numa faculdade pública, estar numa faculdade particular, em termos de estágio, de trabalho. sim, Os sim. leques são diferentes, né? São São muito diferentes. diferentes, Antônia. Assim, a faculdade particular, ela vai te preparar justamente para um estágio, para você tocar uma obra, começar trabalhando, né? A faculdade pública, ela vai te dar um conceito teórico muito forte e você vai sair de lá focado para uma outra área, para uma área de mais de gestão. Então, por exemplo, hoje todos os amigos que estudaram comigo estão em banco ou na área corporativa, porque o mercado de trabalho ele quer muito uma pessoa que passou Está 5, muito aberto agora para os engenheiros, né? Eu muito acho aberto, muito muito aberto. aberto. Essa parte está muito aberta. Trabalhando em banco, tem muito engenheiro trabalhando em banco, né? É impressionante. Eu tenho um amigo meu que está muito bem em banco, eu perguntei para ele, falei, cara, mas como que é lá? Ele falou, Matheus, não tem um economista, porque o banco ele quer o raciocínio lógico do engenheiro, ele quer a tomada de decisão rápida do engenheiro, né? Exato. Meu filho fez engenharia e está trabalhando com parte de economia também agora.
Exatamente, Não é porque no banco, mas é com a parte de economia. Eles procuram engenheiros para isso hoje em dia. Porque a parte teórica da economia, ele busca, ele aprendeu a se virar na faculdade, né? Então, a parte teórica, ele vai ler, vai buscar. E o que você não consegue buscar num profissional de economia é justamente análise crítica, o raciocínio lógico. E isso a Análise faculdade de queria dados, proporcionar, né? né? Coisas de dados, essas coisas de engenharia Análise de dados, estão exato. sendo muito procurados, é verdade. Não, exatamente, impressionante, assim, do quanto que o engenheiro ele é sediado para outras áreas. Então, por exemplo, hoje eu trabalho numa indústria, não é, está ligada à construção civil, mas qual que é a lógica de eu estar trabalhando lá? É análise de dados, gestão de informação, é mais ou menos isso, né? Então, e a faculdade ela vai te preparar para isso. E o mercado de trabalho ele gosta de pessoas que vão ter raciocínio lógico, né? E no caso que você falou, vai trabalhar com economia, mas a parte de economia ele busca. Vai ler um livro, vai fazer um curso específico de economia e o raciocínio lógico é a parte mais difícil de se encontrar, né? Então, vai abrir espaço, sim. Dependendo da faculdade particular, ela vai te preparar mais somente para a obra. Dependendo da faculdade, ela vai te preparar mais para essa parte de raciocínio lógico, que você vai ter uma gama um pouco maior de trabalho aí, né? Aqui, né, então, parte de pesquisa, aqui no mestrado, de desenvolvimento, de processo, então, você sai de lá bastante treinado aí, né? E aí, um pouquinho do mercado, hoje é onde eu atuo, tá? Eu atuo num grupo hoje, é uma companhia que tem duas frentes aí, a gente fabrica peças lá para a construção civil. Então, é uma indústria, fabrica peças para a indústria da construção civil. Então, isso é um leque interessante também, porque eu não imaginava que existia uma indústria por trás das obras para abastecer essas obras, né? Então, quando a gente fala da engenharia, eu tinha a ideia de tocar uma obra, mas a gente esquece que para construir um prédio você precisa de aço, você precisa de concreto, você precisa de bloco, e tem engenheiros civis por trás disso. Então, no nosso caso, lá a gente fornece insumos, tem uma equipe de engenharia tocando isso, né? Administrando tecnicamente esses produtos também, para atender o engenheiro da obra. Então, isso foi um leque interessante que eu, quando comecei, realmente não sabia que existia tantas opções assim, né? Então, Existem os especializados, né, em cada coisa, né? exatamente. Todos os insumos da obra, existe uma indústria, então o aço, tem a usina siderúrgica, Gerdau, enfim, e existe N engenheiros lá desenvolvendo produtos para atender a obra. E é legal que quando você é engenheiro civil, o engenheiro da obra também te recebe de uma maneira muito diferente, você consegue ver as demandas que existem na obra e trazer essas demandas para dentro da indústria para resolver a obra, porque o objetivo da obra é que ela seja cada vez mais industrializada. Então, a obra no Brasil, comparado com outros países, ela ainda é muito manufaturada, ela ainda é muito feita com pessoas, né? E aí, a ideia é que a gente consiga ter pessoas cada vez mais bem qualificadas dentro de uma obra, operando equipamentos, colocando produtos prontos, e que a obra seja uma montagem. Se ela for uma montagem, ela vai ser um emprego mais qualificado e ela vai ser uma obra mais segura, mais limpa, com menos danos ambientais. Então, existem empresas pensando em como deixar a obra muito mais racionalizada, né? Porque o engenheiro que está tocando obra, ele não consegue parar para pensar nisso. Ele está só realmente buscando opções e implementando isso. Então, existe, sim, todo um mercado por trás disso, pensando em soluções para atender a obra, né? Então, hoje, onde eu trabalho lá, ele visa resolver esse problema que a gente está vendo aqui, que é o problema de corrosão em armaduras, tá? Ou seja, o que fazer para o ferro não enferrujar numa construção? Então, uma construtora hoje é responsável por garantir uma vida útil de um prédio por 50 anos. Então, se começa a acontecer esse tipo de coisa, são fotos reais, todas reais, o prédio está danificado. Então, lá a gente fabrica peças e está o tempo todo buscando novas soluções de peças que vão impedir esse processo, tá? Então, é basicamente fabricar essas pecinhas aqui de plástico. Essas peças de plástico posicionam o ferro dentro da peça de concreto para que o ferro não fique exposto e não enferruje. Então, também faz essas Você pecinhas. trabalha com isso, você está Trabalho trabalhando. perfeito. É uma partezinha da parte civil, né, vamos dizer assim, mas Então, importantíssima, né? exato, que nem você tem o prédio, do prédio você tem a estrutura, da estrutura você tem o aço, então a gente trabalha com o insumo que vai dentro do aço. E é muito interessante porque, apesar de ser um produto de plástico, se não tiver essas peças aqui, a obra para.
Então, você imagina o custo de uma obra com 400 funcionários paradas por falta de plástico. Imagina. Então, a responsabilidade da indústria também, do nosso caso lá, é altíssima por causa disso, que tem multas e multas, enfim, da peça não funcionar, né? Então, hoje a gente trabalha com mais ou menos em torno de umas 600 obras de fornecimento dessas peças. Então, o fato de eu ser engenheiro dá base para você desenvolver peças, para você desenvolver soluções, para você atuar até comercialmente nesse mercado, que é fora do dia a dia de tocar uma obra, né? Você está Você não pensando... está tocando, está produzindo alguma coisa que vai fazer uma obra maior. É legal eles ouvirem isso também, porque às vezes eles pensam em engenharia civil, vou construir prédio, né? Não necessariamente você vai construir, Exato. mas no seu caso, por exemplo, né, você está numa empresa que produz uma coisa importante, uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Legal, porque eu estou aprendendo aqui também. Isso eu é gosto dessas coisas. Conhecido como espaçador plástico, sabe? Então, é Muito bem isso legal. mesmo. Assim, a ideia é entender que a engenharia civil ela é muito além de só tocar prédio, igual você comentou. Existe N campos, e um dos campos enormes, assim, que hoje mais emprega o engenheiro civil é a indústria, né? Porque uma obra, às vezes, tem um engenheiro, mas para atender aquela obra, existe 50 indústrias, e cada indústria dessas tem 5, 6 engenheiros. Então, hoje, o mercado de trabalho mais aquecido está na indústria. Então, onde talvez você tenha uma condição de trabalho que você consegue desenvolver, porque você entra a parte de projeto de peças, desenvolvimento técnico, visita em obra, gestão de equipe. Então, é uma parte bem mais ampla do que simplesmente estar na obra, né? Quer dizer, Então, campo de trabalho existe bastante, né? Acho que isso é importante também deixar claro para quem está interessado, né? Isso é muito... no que eu posso trabalhar depois que eu me formar, né? Acho que essa é a grande pergunta. Essa é a primeira pergunta, eu acho, né? Então, existe o banco, e aí o banco sempre vai estar atrás de engenheiro. Existem empresas de N setores que vão estar atrás de engenheiros, e existe a indústria da construção também, que são fábricas, que são empresas que estão bolando soluções aí para a construção civil. Eu diria que esse setor é o que mais emprega um engenheiro hoje, que é um setor que mais está crescendo. Às vezes as pessoas perguntam assim, Matheus, eu posso me formar em engenharia e trabalhar nos Estados Unidos? Claro que pode, tá? A grande questão é que lá, todos os problemas já foram resolvidos. Então, você vai lá, vai criar um produto que já existe. E aqui no Brasil, a construção civil tem tanto a se desenvolver ainda, que tem muitas soluções para serem feitas. Então, se você vem, tem uma boa ideia, vai existir espaço para você agregar valor no mercado. Então, essa nossa ineficiência, na verdade, é uma fonte de oportunidades, né? Tem muito para ser feito ainda. Tem muito para ser feito, para ser desenvolvido. Exatamente. Legal. Então, hoje, qual que é o meu dia a dia, né? O meu dia a dia hoje, eu fico um pouco na parte técnica comercial. Então, tem uma equipe comercial de engenheiros que visitam obras, tem uma parte técnica que é desenvolver soluções novas, eu fico no meio gerenciando essas duas equipes, que é o quê? Buscando demandas de obras, desenvolvendo isso internamente e ofertando isso para o mercado. Então, meu dia a dia hoje não é nada técnico, mas a formação em engenharia civil possibilita você juntar o conhecimento técnico com o conhecimento de gestão e tocar essas duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, de novo, toda aquela parte de cálculo, de dimensionamento eu não uso, mas você usa a bagagem disso, os conceitos disso no dia a dia, né? Então, hoje é isso aí que eu atuo. Nesse tipo de fabricação de produtos, Tem os sites aqui, se às vezes alguém tiver alguma curiosidade de entender um pouco mais. Se alguém quiser passar um dia na empresa lá, queria ver como que é a produção disso, queria visitar uma obra que vocês vão visitar lá, enfim, fica super de portas abertas também, tá? Matheus deixou no início, né, Matheus? Você colocou o seu contato, Contato. né? Eu acho que é bacana isso, ele está se dispondo, né? Até a abrir um pouquinho aí os horizontes de vocês, né? Então, se vocês pegarem, senão, não sei se o Matheus pode colocar de novo aí. Sim, vou Eu acho que é legal, eu acho que é bom a gente conhecer, conversar com alguém que já está na área, né? Para tirar todas as dúvidas, né? Sim, não, é justamente isso. E a ideia, acho que a ideia principal desse bate-papo é realmente abrir um pouco a cabeça do campo da engenharia civil, né? Que é um campo enorme e que não se limita só a tocar obra, né?
Exatamente. Até eu já vi mais um monte de coisinhas aí que eu também não sou. Aí, legal. Eu não sou da área, né, Matheus? Não, exato, exatamente. Mas é bacana, é bom a gente ouvir, aprender, conhecer, até quando um outro aluno vier perguntar, eu também já sei falar algumas outras coisas para esse Sim, aluno também, né? exato, exato. Hoje todo mundo usa alguma coisa da engenharia civil. Tem uma casa, mora num prédio, está numa escola, e é legal a gente saber que isso está na nossa vida, não querendo ou não, você depende disso, né? Exatamente. Então, qual que é a ideia dessas peças é que não deixe o ferro encostar de modo que ele não fique exposto. É mais ou menos esse que é o conceito dessas peças aqui, tá? E aí não enferruja, né? Não ferruja, exatamente. E aí, se ele enferrujar, ele vai. Isso aqui é um poste, por exemplo. Um poste que dura 5 anos. Se você usar uma peça dessa que custa 10 centavos, você consegue com que ele dure 50. Então, o engenheiro civil da obra tem que saber que existem soluções baratas que vão salvar ali a obra dele, né? Fazer uma duração muito maior, né? Então, cada pecinha dessa aqui custa em torno de 10 centavos, mais ou menos. Então, é uma economia super barata que te resolve um baita problema. Então, tem alguns materiais aí depois, se alguém quiser saber um pouco mais, tá? E aqui falando um pouquinho do mercado da construção civil, né? Praticamente o papel de qualquer engenheiro é resolver problemas. Depende da área que ele seja, engenharia é resolver problemas. E é por isso que existe essa demanda no mercado de trabalho, porque o que mais tem no mercado de trabalho é problemas. Eles querem pessoas que venham, sejam práticas, que sejam pragmáticas, que tenham execução, que ponham a mão na massa, que resolvam esses problemas, né? E em engenharia civil, a palavra-chave é justamente transformação. Você vai transformar um projeto, uma ideia, em algo concreto, em algo que seja usável, que as pessoas usem aquilo e valorizem isso, né? Um dos campos mais, hoje é o campo que eu trabalho, tá? É focado para essa parte de edificações, que são obras, tá? Existe hoje no Brasil um déficit habitacional gigantesco. Tem mais pessoas do que casas, diferente da Europa, dos Estados Unidos. Então, é um mercado que tende a continuar por bastante tempo, tá? Prédios, casas, condomínios, enfim. E aí existe todo um mercado por trás disso, tá? De insumos, de produtos, de softwares, etc. Existe um outro nicho do Brasil que é a infraestrutura. Hoje o Brasil, diria que é uma das maiores economias do mundo, mas não tem os maiores aeroportos, não tem os maiores portos, não tem as melhores redes de rodoviárias. Então, apesar de ser uma economia representativa no mundo, ela deixa a desejar muito infraestrutura. Então, tem muito espaço para a infraestrutura ser feita no país. E obra de infraestrutura precisa de engenheiro. Metrô, enfim, precisa de engenharia, né? E um terceiro ponto, que existe uma lacuna gigantesca, saneamento, trânsito, questões urbanas, questões de energia, tudo isso entra em engenharia civil, e que existe também uma lacuna gigantesca no país, diferente às vezes de países desenvolvidos, que esses problemas já foram resolvidos, no Brasil precisa de pessoas para resolverem isso. Enquanto precisar de pessoas para resolver, vai existir mercado e demanda para isso, né? Então, de uma maneira geral, o mercado para a engenharia civil ele sempre vai existir, pelo menos para os próximos 20 anos, né? Situações macroeconômicas influenciam bastante, tipo taxa de juros, inflação, isso impacta um pouco, porque hoje a construção civil do Brasil ela é 100% financiada. Um bom engenheiro civil, ele tem que ter uma mente aberta, ele tem que ser uma pessoa criativa, ele tem que ser uma pessoa que se dedique bastante no dia a dia, e, assim, para os próximos 15 anos, pelo menos, a gente que está na indústria está vendo um cenário bastante positivo para a construção civil, para a engenharia como um todo. Existe aí um processo agora de reabertura. Ao mesmo tempo, as pessoas que têm ficado em home office valorizam mais o ambiente da casa, estão buscando espaços maiores, mais novos, e tudo isso vai precisar de construção e vai precisar de engenharia, né? Então, é isso. Assim, eu quis trazer algumas fotos do dia a dia, algumas fotos de obra. Eu vou voltar para os meus contatos aqui, mas o objetivo era esse, de contar um pouquinho de como que foi a trajetória até eu chegar na empresa que eu trabalho hoje, do processo de escolha de faculdade, e também passar um pouquinho que existe um campo de atuação muito maior do que às vezes a gente imagina inicialmente, né? Bom, eu É achei, isso. eu achei excelente, achei uma Bom, exposição para o tempo que a gente tem, que é pequeno, infelizmente, sim, né, ô, Matheus?
Eu achei uma exposição ótima, acho que dá para ter uma visão. Você deixou seu contato. Aqui. Os alunos que estiverem interessados, né, façam uso desse contato do Matheus, sim, né? Não se sintam envergonhados, vai atrás, procura. É assim que a gente vai conquistando, né, Matheus? Então, eu assim, ver se tem alguém que tem alguma pergunta, que a gente está assim Os últimos minutos. nos 3 minutos finais aí, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa para fazer. Algum comentário? Estão inibidos. Mas não tem problema, eles vão te procurar, eu acho. Contatos aí. Acredito que, quando também não tem muita pergunta, é porque, de alguma forma, eu não sei. Depois eles informam vocês, gente, onde que vão ser disponibilizadas, né, as lives. Depois a gente vai informar os alunos, tá? Também não sei. Mas eu queria muito, né, agradecer ao Matheus, muito feliz, né? Vocês já viram, ele foi meu ex-aluno, excelente, ótimo, e o que a gente espera. Ah lá, adorei, obrigado, nem imaginava, olha que legal, que bacana. Legal, que bom. Eu também senti, Matheus, que abriu um leque aí, algumas coisas. A gente tem uma imagem muito fechada, né, da engenharia civil. Sim. E eu acho que você colocou pontos, abriu coisas bem legais aí. E colocou o mais importante, tem mercado de trabalho, isso é importante. Né? Sim. Você tem que gostar das exatas, né? Não adianta, tem que gostar, tem que se sair bem, aí não tem jeito, e estudar, né? E você fez diferenciações bem bacanas aí, eu achei bem legal, eu acho que ajudou. E quem tiver dúvida, entre em contato com o Matheus. Totalmente à disposição. Se ele disponibilizou, vocês têm que aproveitar, tá bom? Isso agradeço aí. Muito, Matheus, te agradeço muito. E o ano que vem espero te ver pessoalmente. Com certeza, professora, com certeza. Então, obrigado a todo mundo que participou aí, que ficou até o final, né? Obrigado, Sônia, prazer enorme aí. Prazer. Que bacana. E fico à disposição. Tá, deixa eu só parar a gravação aqui.